Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. A partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim para nós: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quero convidar você a ler comigo o versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos aqui no final de um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Esse é o final do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, há uma grande linha de condução de tudo que foi falado por Jesus. No Sermão do Monte, Jesus apresenta os valores do reino de Deus. O que significa ser um cidadão dos céus? O que significa ser alguém que vive para a glória de Deus? E aí, no decorrer de todos esse capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falando sobre esses valores do reino. E aí ele termina esse sermão com uma parábola. Essa parábola que é uma parábola simples, mas que é uma parábola profundamente confrontadora. Ele fala de dois homens, duas casas, duas fundações e uma mesma tempestade. É interessante a gente perceber porque, à primeira vista, se você tivesse a oportunidade ali de contemplar essas duas casas, talvez, é muito possível de que elas fossem muito parecidas. Duas casas muito semelhantes. Ambas tinham uma mesma estrutura, elas tinham uma mesma aparência, talvez um conforto muito similar, beleza, eram casas funcionais. Quem passasse por aquela rua ali, talvez não identificasse alteração nenhuma na estrutura daquelas casas, na aparência. Só que Jesus, ele vai ensinar que a verdadeira condição de uma casa, ela não é revelada pelo seu acabamento, mas sim pelo seu alicerce, pela sua fundação. Isso é algo muito sério, porque essa é uma palavra muito necessária para nós. Porque nós vivemos numa cultura que valoriza a aparência de uma casa. Nós vivemos numa cultura que valoriza, idealiza, projeta aquilo que vem do que é externo. Não obstante, muitas pessoas hoje vivem à procura de melhorar o seu currículo, ampliar a sua reputação. Gente que quer ter uma família ilibada publicamente. Pessoas que se orgulham de uma agenda cheia, até mesmo de uma vida religiosa extremamente ativa.
gente com uma linguagem correta, uma linguagem cristã quase que perfeita. Só que Jesus, ele não está perguntando como que a nossa casa se parece por fora. Na verdade, a grande questão aqui é aonde a nossa casa está firmada. Sabe por quê? Porque existe uma condição que chegará. Há uma realidade em que nós nos depararemos com ela em qualquer momento. Sabe que realidade é? É que a tempestade vem. Jesus disse isso, não é? A tempestade, ela vem. E quando ela vem, ela não vai testar aquilo que está no reboco da parede. Não, não, não. A tempestade, ela prova os fundamentos de uma casa. E essa é a grande pergunta desse texto. É isso que o texto levanta para nós. A nossa vida, ela está apenas próxima das palavras de Jesus, ou a nossa vida hoje, nós podemos de maneira categórica dizer que ela é firmada, é construída sobre as palavras de Jesus. E aí eu queria dizer a você que, de fato, em primeiro lugar, esse texto ele vai mostrar para a gente, a primeira lição desse texto, se puder passar aí em cima para nós, é que a aparência da casa, ela pode enganar, mas o alicerce sempre revelará a verdade. Olha o que diz aí o versículo 24 e 26. Nós já lemos o 24, olha o que o 26 fala. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus está apresentando aqui para nós dois homens que têm algo muito em comum. E aí perceba, os dois homens ouviram as palavras de Jesus. Ele fala de um homem prudente, que ouve, mas ele fala também de um homem insensato, que também escuta. E, gente, isso é assustador demais, porque a diferença desses dois homens não está no acesso que eles tinham à palavra, não está na proximidade que eles tinham com a mensagem, nem no fato deles frequentarem um ambiente onde aquela palavra era falada. Não. Ambos escutaram. Só que a diferença está naquilo que eles fizeram com aquilo que eles ouviram. Percebe? Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. E depois, versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. A gente pode estar muito perto de Jesus. A gente pode estar no lugar onde a palavra de Jesus é pregada. Nós podemos contemplar com os nossos olhos a beleza da palavra de Jesus e mesmo assim não sermos conduzidos por essa palavra e mesmo assim não vivermos essa palavra, mas apenas contemplarmos essa palavra e usando aqui a linguagem de Tiago como alguém que se depara com ela num espelho e se retira e vai embora. Infelizmente, essa é a realidade sobre a qual nós somos constantemente colocados. Ou ouvimos, retemos e vivemos a palavra, ou ouvimos e damos as costas e nos viramos para ela. E aqui está, segundo as palavras de Jesus, a diferença entre o que é ser prudente e o que é ser insensato. Não tem a ver com ouvir ou não ouvir. A diferença é ouvir e praticar ou ouvir e ignorar. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que de fato, eu e você, nós podemos estar muito perto da verdade e não sermos transformados pela verdade. É possível você admirar Jesus sem se render a Jesus. É possível você dizer assim, olha, esse sermão foi um sermão muito bom. O sermão de domingo foi um sermão maravilhoso. Você pode gostar da doutrina, você pode até ter um fã-clube da doutrina. Hoje tem isso, sabia? Hoje tem isso. Você pode se emocionar com a música. Você pode
vir ao culto e dizer assim: eu tive uma experiência maravilhosa, incrível, transcendente. E ainda assim, construir a sua casa sobre a areia. Gente, o que significa casa? A casa, ela representa o que aqui? A casa, ela representa a sua vida. A casa, ela representa aquilo que acontece a partir do seu coração. Aquilo que a gente está construindo. Ou seja, as nossas escolhas, as nossas prioridades, os nossos afetos, as nossas decisões, relacionamentos, os planos, o nosso ministério, a nossa família, o nosso dinheiro, a nossa identidade, a nossa esperança. E Jesus, ele dá para mim e para você uma advertência. Uma vida pode, sim, parecer muito bem construída aos olhos humanos. E ainda assim, está perigosamente mal firmada diante de Deus. Você pode ter uma vida esteticamente perfeita, ilibada, atraente, em todos os aspectos econômicos, profissionais, relacionais, mas viver como se tivesse sido construído sobre uma areia. E o que é areia? Areia tem a ver com tudo aquilo que pode parecer oferecer segurança, mas não sustenta a alma quando o dia da tempestade chega, porque entenda, a tempestade chegará. Areia pode ser o seu dinheiro. Areia pode ser a vida que você toca aí, ambicionando algum tipo de reconhecimento, notoriedade, status, aparência até mesmo de piedade. A areia pode ser a sua tradição religiosa. E outro dia eu falei aqui sobre isso e vou repetir, porque, entenda, a tradição, ela não é um problema nenhum para nós, muito pelo contrário, nós amamos a nossa tradição. O problema é o nosso tradicionalismo, porque a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. E tem muita gente vivendo hoje exatamente um tradicionalismo vazio, achando que é esse tradicionalismo que vai sustentar a sua vida. Só que quando a tempestade bate, ela percebe que esse tradicionalismo não serve de absolutamente nada. Porque o tradicionalismo representa uma espiritualidade vazia, meritocrática, onde eu apenas estou condicionado psicologicamente e emocionalmente a fazer coisas para Deus, mas o meu coração pode estar completamente distante. A vontade de Deus, eu posso tocar a minha vida a partir de um lugar completamente diferente daquilo que Deus tem para mim. E a rocha? O que é a rocha? Isso aqui é importante para a gente. A rocha, por outro lado, é Cristo. A rocha é a palavra de Jesus. É a palavra que a gente recebe de maneira obediente. É a palavra que a gente acolhe no nosso coração e que entende que, olha, eu preciso de fato viver por ela, viver por intermédio dela. Hoje pela manhã eu estava numa classe que eu tenho, que é uma classe de discipulado com pessoas que chegaram à igreja há pouco tempo e que querem passar pelo batismo. E eu conversava com elas exatamente sobre isso. Falava com elas sobre o poder da palavra no nosso coração. Porque é lindo o que acontece quando nós, de coração, lemos a palavra. Parece que a palavra, ela é um scanner do nosso coração. Quando você lê a palavra, abre a palavra de coração e começa a ler a palavra, parece que Deus lê a sua vida. Parece que as letras, as palavras que saltam aqui, são palavras que se conectam à sua vida, ao seu coração, e elas trazem todo sentido para você. Parece que elas revelam os seus sentimentos, aquilo que você experimentou, a luta que você está passando. E você percebe que a palavra, sim, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar. Só que a grande tragédia do homem insensato não é que ele nunca ouviu a palavra, é que ele ouviu.
Ele percebeu. Só que ele continuou construindo a sua vida do mesmo jeito. Ele continuou tocando a sua história da mesma maneira. Em resumo, existem pessoas que apenas escutam Jesus, mas que não se rendem a Jesus. E eu não estou falando aqui num aspecto soteriológico, porque quando Deus age, quando Deus toca, quando Deus muda o coração, Ele toca, Ele muda, Ele transforma. E basta uma palavra do Senhor para que tudo mude. Mas entenda, existem pessoas que escutam a palavra, mas não querem viver a palavra. E elas estão construindo uma casa, uma linda casa, só que sobre as coisas erradas, sobre a areia. E o texto ele traz uma segunda realidade. E a segunda realidade é que a tempestade ela é inevitável. E a tempestade ela vai revelar aonde a nossa vida está firmada. Olha o que diz aí o versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. O versículo 27 ainda continua dizendo, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, presta atenção no detalhe que Jesus apresenta para nós. A tempestade, ao contrário do que muita gente acha, ela caiu sobre as duas casas. A tempestade não caiu somente na casa do insensato. Não. A tempestade caiu em cima da casa do prudente também. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Está caindo uma tempestade hoje sobre a sua casa? Talvez você diga assim, pastor, estou passando por um momento muito difícil. Estou vivendo uma tempestade agora. Tempestades caem também sobre as casas dos filhos de Deus. Só que o texto ele vai mostrar algo lindo, profundo e maravilhoso para nós. Jesus, ele não diz que o homem prudente não vai enfrentar chuva. Jesus ele não está falando aqui que o homem prudente não vai enfrentar situações difíceis, ventos. Jesus ele não está dizendo, olha, eu prometo a vocês que vocês vão viver uma vida sem crise. Não. Jesus ele nunca disse, olha, vocês serão cabeça, vocês não serão cauda. Não, Jesus nunca disse isso. Jesus nunca falou, olha, quem constrói a casa sobre a rocha vai viver uma maravilha, o clima assim sempre maravilhoso. Não. Jesus diz que as tempestades virão contra a nossa casa. Só que sabe qual é a promessa de Jesus? É a permanência da nossa casa em meio à crise. Percebe? O prudente, aquele que lançou a sua vida sobre as palavras de Jesus, a sua casa permanece, mesmo quando a tempestade vem. E aí você precisa entender porque a nossa fé, a fé cristã, ela não é um seguro contra tempestades. A fé cristã, ela é um alicerce para a gente permanecer de pé quando as tempestades batem sobre a nossa casa. E as tempestades, para que você entenda, elas podem assumir muitas formas. Sofrimento, perda, enfermidade, crises da alma e do coração, a noite escura da alma e do coração, pode ser uma tempestade. E tem muita gente que passa por crises assim, e que às vezes não tem coragem de abrir o coração, e só consegue fazer isso na presença de Deus. Deus conhece as suas tempestades. Só que em dias de sol, a casa sobre a rocha permanece. Mas em dias de chuva, ela permanece também. É por isso que algumas pessoas parecem firmes quando tudo está favorável, mas elas desmoronam quando a vida aperta.
Porque a questão não é a força do vento que bate sobre a nossa casa. O problema do nosso coração é a fraqueza do nosso firmamento, do nosso fundamento. Jesus, em outras palavras, Ele está dizendo aqui para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé, ela será testada. A nossa fé será provada. Mas toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Vamos cantar? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vocês conhecem uns corinhos pentecostais, hein? Eu estou surpreso aqui com a IPBA. Olha, hein? Jesus está querendo dizer para mim e para você que a nossa fé será testada. A nossa fé será provada. Lutas virão. E o grande problema é quando a gente acha que a luta, ela aponta para uma ausência de Deus. Mas muito pelo contrário. Deus permite, muitas vezes, que a tempestade bata sobre a sua casa, para que os alicerces da sua casa sejam revelados. E para que você entenda quem está com você, quem é a sua rocha, quem é o seu Salvador. Tempestade, ela não cria alicerce. A tempestade, ela apenas revela sobre qual alicerce a casa já estava construída. E aí é o ponto, porque quando a nossa segurança está na aprovação das pessoas, a gente desaba quando a gente é criticado. Quando a nossa segurança está firmada no dinheiro que a gente tem, a gente desaba quando a gente perde a estabilidade. Quando a nossa segurança está no controle, a gente desaba, porque muitas vezes a vida, ela escorre das nossas mãos. Quando a nossa segurança está na aparência religiosa, que muitas vezes a gente tem, a gente desaba. Quando a gente percebe que aquilo que a gente tanto almejava não pode ser sustentado com a máscara que a gente criou. Mas quando a nossa segurança está em Jesus, quando a nossa segurança está em Cristo, a gente pode sofrer, a gente pode perder, a gente pode chorar, a gente pode tremer, a gente pode até mesmo se sentir fraco, mas nós não seremos destruídos, porque a nossa vida, a nossa fé, a nossa família, a nossa casa, ela está firmada sobre a rocha que é Ele. E batem os ventos, e bate a chuva, e vem os rios, mas a nossa casa permanece. A casa do prudente, ela não vai permanecer de pé, porque ela era uma casa mais bonita. Porque ela era uma casa impressionante. Ela permanece porque ela estava firmada em Jesus. Jesus, ele traz uma terceira e última realidade aqui para nós. Em terceiro lugar, ele vai mostrar para nós que só permanece de pé quem ouve a sua palavra e constrói sobre ele. Você pode ler isso comigo? Só permanece de pé.
Perceba, o homem prudente não é apenas alguém que ouviu boas palavras. O homem prudente é alguém que construiu sobre elas. É por isso que Jesus diz, versículo 24 e 25, esse homem prudente, ele será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. A palavra ímpeto tem a ver com força, muita força contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela foi edificada, construída, alicerçada sobre a rocha. Gente, aqui está o centro dessa mensagem. Aqui está o centro do que Jesus queria falar para nós. É que a verdadeira segurança, ela não está na casa que a gente constrói, mas sim sobre o firmamento, sobre o fundamento, sobre o qual ela está alicerçada. Entenda, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele não nos chama apenas para que a gente ouça os seus ensinos como bons conselhos. Porque eu garanto a você, que se você vier à igreja todos os domingos, você ouvirá bons conselhos. Se você ouvir um sermão pregado a partir da palavra de Deus, você ouvirá bons conselhos. Você ouvirá uma boa palavra. Você ouvirá algo bom que certamente te apontará para um bom caminho. Só que isso não é suficiente. Se você não sair daqui decidido a viver essa palavra, e isso envolve uma das palavras mais caras e importantes em toda a Bíblia, isso tem a ver com obediência. Obediência. De nada adianta você ouvir a palavra e não obedecer. Só que isso não é uma obediência conceitual, porque entenda, há a obediência conceitual. O que é essa obediência conceitual? É aquela obediência que você quer externamente ser envelopado por um discurso bom. Então, você ouviu a palavra e você diz assim, não posso falar palavrão. Eu tenho um amigo que ele foi no Maracanã, há certo tempo, ver um jogo de um time mau, que eu não vou falar o nome. E naquele jogo, normal, né? Todo mundo falando coisas que não se deve dizer. E o coração daquele meu amigo foi inflado. Porque teve uma hora que o juiz não deu uma falta que segundo ele, tinha que dar para o seu time. E ele, muito crente, ele, de repente, ali no estádio, ele se levanta e grita assim, juiz iníquo. Aí todo mundo olhando assim para ele, cara, de onde saiu esse cara? Juiz iníquo, essa eu não conhecia. Às vezes a gente quer ser envelopado com uma estética religiosa, achando que isso é obediência. Só que obediência é você, de coração, seguir a palavra de Deus. E de você se lançar sobre a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa mais séria ainda. Nós perderemos coisas que amamos quando nós nos lançarmos sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela, sabe o quê? As areias. Em outras palavras, os ídolos ocultos do nosso coração. Obediência nasce da fé. É o coração que diz, Senhor, eu confio mais na sua voz do que na minha própria vontade. E a obediência cristã, ela não é uma tentativa da gente merecer aceitação diante de Deus, mas na verdade a obediência cristã, ela tem a ver com a resposta de alguém que já foi alcançado pela graça de Cristo. Por isso, ela quer se render, ela quer viver, ela quer caminhar. E aqui a gente precisa olhar para o próprio Senhor Jesus, porque Ele
é o único homem verdadeiramente prudente, porque Jesus, ele ouviu perfeitamente a vontade do Pai. Jesus obedeceu à vontade do Pai até o fim. A maior tempestade que poderia cair sobre um ser humano caiu sobre ele na cruz, que é a tempestade do juízo divino, da ira santa de Deus contra o meu pecado e o seu pecado, da nossa condenação, que deveria cair sobre nós. Caiu sobre ele, ali na cruz ele foi abalado, para que eu e você pudéssemos de uma vez por todas sermos firmados. Ele foi ferido, para que nós encontrássemos segurança. Ele enfrentou a tempestade final, para que todo aquele que nele crê jamais desabe diante de Deus. É por isso que na oração sacerdotal ele disse: Pai, nenhum dos que o Senhor me deu se perderam, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Gente, é por isso que construir sobre a rocha não é apenas seguir princípios melhores. Estar firmado sobre a rocha é estar unido a Cristo pela fé. É poder dizer de coração: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque se você pode dizer de coração: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, você é alguém que Deus está trabalhando. Você é alguém que recebeu da parte do Senhor um novo coração. E por isso o convite do Senhor para você é descansar a partir de agora naquele que morreu e naquele que ressuscitou. É edificar a sua vida. E esse é o chamado de Deus para você. Edificar a sua vida sobre o único firmamento que jamais sofrerá com as crises desse mundo. A mensagem do Evangelho, ela está dizendo para mim e para você que a nossa segurança, ela não está na força da nossa construção. A nossa segurança está na firmeza do nosso Salvador. Por isso, eu queria terminar esse sermão trazendo algumas aplicações importantes para nós. Em primeiro lugar, avalie, examine o seu fundamento, não apenas a sua aparência. Sabe por quê? Entenda, é possível você ter uma casa religiosa bonita e um coração longe de Jesus. E aí pergunta para você mesmo: a minha fé, ela está firmada em Jesus? Ou a minha fé está firmada nos meus hábitos religiosos? Como é que eu ouço a palavra hoje? Eu ouço disposto a obedecer? Ou eu tenho apenas acumulado conhecimento? A pergunta mais importante não é: as pessoas aí fora, elas admiram a minha casa? Não. A pergunta verdadeira, importante que você tem que fazer é: Cristo é o fundamento da minha casa? Em segundo lugar, cuidado. Não confunda ouvir com obedecer. Vou repetir. Não confunda ouvir com obedecer. Porque muitos hoje ouvem sermões, estudos, podcasts, um monte de coisa por aí, e coisa boa. Só que Jesus, ele diz que existe uma diferença, e a diferença está na prática. Porque a palavra que não desce para a vida, ela se torna apenas informação espiritual. E aí, entenda, tem gente que é forte para carregar informação espiritual, mas é fraco para viver pela fé. Tem gente que é uma enciclopédia de informação espiritual, mas não tem força para caminhar pela fé. Consegue entender a diferença disso? A graça de Deus, ela nos chama a sermos homens e mulheres que caminham, que andam, que vivem pela fé. Em terceiro lugar, identifique as suas falsas seguranças. Eu queria te fazer aqui algumas perguntas que podem te ajudar a identificar se você tem alguma falsa segurança. Em primeiro lugar, para onde vai o seu coração quando você é tomado pelo medo? Para onde vai o seu coração quando você é tomado pelo medo? Em segundo lugar, o que você acha que não pode perder de jeito nenhum?
O que você entende que se acabar, que se você perder, isso vai levar a sua identidade junto? Essas respostas revelam possíveis areias do nosso coração. Areias sobre as quais nós estamos tentando construir a nossa vida. Só que Jesus, em amor, Ele vai expor essas falsas fundações. E Ele faz isso, gente, sabe para quê? Não para nos envergonhar, mas Ele faz isso para nos salvar, porque Ele nos ama, e Ele nos ama tanto, 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 que Ele não deseja nos deixar como nós estamos. Ele nos ama como estamos, Ele nos ama como somos, mas Ele nos ama tanto, que Ele não quer deixar você como você está. Em quarto lugar, receba as tempestades como um momento de revelação e amadurecimento. Entendo o que eu quero dizer aqui por revelação, por favor. Porque tempestades, elas são dolorosas, sim. As tempestades, elas causam dor, mas as tempestades, elas são reveladoras. As tempestades revelam o fundamento sobre o qual a nossa vida está firmada. Aonde a gente está construindo a nossa vida. A tempestade, ela mostra aonde que a gente está firme, mas aonde a gente precisa também ser reconstruído. E Deus, Ele usa crises, sim, para nos provar. Para que, por meio da crise, a gente entenda aonde a gente precisa de mais fundamento. Em quinto e último lugar, o convite de Jesus para nós, hoje, é que a gente se volte para Ele. Porque, gente, a boa notícia desse texto é que Jesus, Ele não contou essa parábola para fechar o Sermão do Monte, para empurrar aquelas pessoas para baixo, para lançar aquelas pessoas num desespero. Mas Ele contou essa parábola para chamar as pessoas a uma vida sábia, uma vida prudente. Porque enquanto existe tempo, e há tempo para nós, abandone a areia, abandone os falsos fundamentos, abandone aquilo que o mundo hoje chama de segurança e lance a sua vida sobre as palavras de Jesus. É lindo. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus, nesse momento, Ele encerra o Sermão do Monte. E Ele faz isso para nos colocar diante de uma decisão. Jesus queria que todas aquelas pessoas não apenas admirassem as suas palavras, porque não basta apenas a gente concordar com a sabedoria de Jesus. Não basta apenas decorar os seus ensinos. Não basta apenas ser mestre numa gincana da igreja, tentando encontrar ou dizer onde que está o texto bíblico tal, tal, tal e tal. As crianças não estão aqui, mas eu não sei se eu já contei essa história para vocês. A história do homem que não foi para o céu por causa de 15 centímetros. A gente conta muito essa história para as crianças. É a história do homem que tinha Jesus na mente, mas não tinha no coração. Consegue entender? Porque ter Jesus aqui, apenas na nossa intelectualidade, e usar as palavras dele apenas como um discurso esteticamente bonito, não promove transformação de coração. A tempestade vem, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos soprarão. E a questão é, e a sua vida? Ela permanecerá de pé? Você pode de coração dizer, a minha vida está firmada em Jesus? Há tempos atrás eu conheci um homem que ele frequentava a igreja, frequentava. E ele não assumia o público compromisso do batismo.
E ele fazia isso por um motivo. Porque existia algo na sua vida que precisava ser consertado. E ele sabia disso. E ele sabia que enquanto ele não consertasse isso, ele não podia assumir esse passo público de ser batizado. E o que ele fez? Ele foi tocando a vida. Ele foi tocando a vida. E aquilo ali não aparecia na sua agenda como algo urgente. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele podia ouvir os sermões, ouvir as mensagens e se parecer como alguém religioso. Religião não salva ninguém. O que nos salva é termos Jesus como Senhor da nossa vida. E eu vou usar uma prática que não é uma prática homilética muito boa, mas é por isso que Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro oculto no campo. E que ao achar esse tesouro, ele corre e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Olhe para os fundamentos da sua vida e construa com urgência a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Que Deus te abençoe. Que você viva pela fé. E que Deus te fortaleça cada vez mais e mais. Eu gostaria que a gente pudesse orar nesse momento por isso. Vamos ficar de pé? Quais são as áreas da sua vida que você tem ouvido a palavra, ouvido a vontade de Deus, mas que você ainda resiste em praticar? O que é difícil para você praticar e viver pela fé? O que é uma luta hoje aí no seu coração? O que você diz assim, olha, eu tenho resistido nessa e nessa área da minha vida. Isso aqui é algo difícil para mim de entregar. Isso aqui é algo difícil para mim de abrir mão. Eu sei que isso daqui é uma areia, mas no ambiente onde eu estou, nos lugares por onde eu passo, isso é muito importante. E eu tenho valorizado muito isso. Mas eu entendo que à luz da palavra de Deus eu preciso abrir mão disso. Mas isso é muito difícil para mim. Hoje Jesus, Ele nos chama a darmos um passo de fé. A abrir mão das areias desse mundo. E lançarmos a nossa vida, o nosso coração, sobre o fundamento verdadeiro, que é Ele. Obedecê-lo, viver pela fé. Mas talvez você hoje esteja dentro de uma grande tempestade. E foi o próprio Senhor Jesus que disse para nós que tempestades viriam. E a palavra hoje para você é: continue alicerçando a sua vida sobre a rocha. Porque o que você mais precisa não é estar longe de uma tempestade. O que você precisa é estar perto do seu Salvador. Sua casa está alicerçada sobre a rocha. Sua vida está alicerçada sobre a rocha. Eu gostaria que a gente pudesse orar por isso. Eu gostaria que você pudesse falar isso para o Senhor hoje. Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. O meu coração, eu quero que esteja alicerçado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Eu não quero alicerçar minha vida sobre as areias desse mundo. Senhor, me mostra se há alguma areia que eu tenho alicerçado meu coração. E me ajuda, Senhor, porque eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Senhor,
Nessa hora, Pai, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece cada um dos seus filhos aqui. O Senhor conhece as lutas que nós enfrentamos, as tempestades e tudo aquilo que tem tentado destruir, abalar a nossa vida e o nosso coração. Mas hoje, Pai, ao lermos a Tua palavra, nós entendemos que Jesus é o fundamento da nossa vida. E que nós devemos lançar a nossa vida inteira sobre as palavras de Jesus. Pai, que Jesus seja o centro do nosso coração. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que Ele seja o Senhor do nosso coração. Pai, se alguém aqui nessa noite, vivendo uma grande tempestade, que hoje seja o dia de lançar a vida e o coração sobre Jesus. E de dizer, de maneira categórica e com fé, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Abençoa os teus filhos, abençoa cada família aqui representada. É a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar.